está com... Tá, vou começar então. Boa tarde a todos. Hoje, mais uma jornada de retórica, e a gente está muito orgulhoso de receber o professor Samuel André Alves Mateus, pessoa que a gente já conhece bem, porque estudamos o semestre passado o seu livro. O Grupo ERA está muito feliz de receber o senhor, o professor Samuel, e nós estamos aqui, temos 89 inscritos, é um número bastante expressivo para ouvi-lo, e a gente está muito feliz com isso, e contando com esse maravilhoso grupo. O senhor vai conhecê-los, esse maravilhoso grupo que é o Grupo ERA, de gente composto por gente muito estudiosa, de gente muito competente, que tem me dado muitas alegrias. É interessante a gente querer divulgar. Há 19, 20 anos atrás, a gente tinha pouca coisa de retórica nesse país. Tínhamos a saudosa lembrança da professora Lineide do Lago Salvador Mosca, que infelizmente nos deixou agora devido à Covid, mas que compôs um grupo maravilhoso lá na USP. Depois a gente começou na PUC há muitos anos e fomos formando gradativamente. Não é um grupo que se formou repentinamente, não. Ele começou muito pequeno. Hoje é um grupo bastante expressivo, que produz um livro por ano, que estuda muito, muito, muito dentro das nossas possibilidades, nessa vida atribulada que todos temos. Depois, a gente pode sempre contar com a professora Maria Flávia, lá do Grupo Pare. Enfim, vamos nos unindo aqui. Tem um grupo muito forte em Minas Gerais, tem um grupo muito forte lá na Bahia. Então, a gente vai se unindo para divulgar os trabalhos da argumentação e da retórica. Ultimamente, a gente está se internacionalizando, com muita dificuldade também, mas contamos sempre com a simpatia do professor Rui Grácio, com a competência do professor Rui Grácio. Vimos o seu livro, achamos espetacular, que foi resenhado pelos nossos doutorandos, aqui 2 doutorandos, o Mariano e o Leonardo, publicaram numa revista que nós temos aqui na PUC. Enfim, só alegria. E como diz um dos nossos alunos aqui, que é o Léo, ele diz assim, só coisas boas. Cada vez que a gente vai postando no grupo, ele diz assim, só coisas boas. E essa é uma frase que fica, é um jargão mesmo que fica na nossa cabeça, e a gente vai cultivando as coisas boas. Uma delas é recebê-lo hoje, não é? Depois vamos receber o professor Rui, vamos receber outros convidados da Argentina, enfim, vamos fazer a nossa parte, professor Samuel, de divulgar a retórica da melhor maneira que pudermos. Muito, muito obrigado por estar conosco. Eu vou passar a palavra para a Catrine, que vai apresentá-lo, embora todo mundo conheça, é meio redundante, mas não faz mal, tá bom? É sempre importante a gente rememorar. E depois, eu não volto mais, só vou voltar no fim. Por favor, fique completamente à vontade, não é? E aí, se a gente tiver perguntas, esses meninos do Grupo ERA vão orientando aí como é que a gente vai fazer, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, presidente. Vamos lá. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Jornada de Retórica de 2021. A jornada de hoje será transmitida e gravada pela plataforma Teams, com possibilidade de interação via chat, que ao final da exposição, esses comentários serão lidos ou abertos diretamente ao palestrante. Hoje, como convidado, temos a enorme satisfação de receber o professor doutor Samuel Mateus, e sua comunicação tem por título O Método em Análise Retórica. O professor vai realizar a sua apresentação em aproximadamente 50 minutos e depois vai responder as perguntas abertas ou enviadas via chat com a supervisão de Márcia Pituba. Lembrando que para os inscritos nesta jornada, forneceremos o certificado que será disponibilizado em nosso site. Lembramos também que o prazo para submissão de artigos na revista Retorique, que é a revista especializada em retórica que o professor Samuel Mateus faz parte, termina no dia 30 de junho. Convidamos a todos que visitem a revista por meio do link que vamos colocar em nosso chat, ou vamos enviar por e-mail. Agora farei uma breve apresentação do currículo do nosso palestrante. PhD e professor de retórica em comunicação na Universidade da Madeira, Portugal. É autor de Introdução à Retórica no século XXI, 2018.
A sua investigação centra-se na retórica mediatizada e, particularmente, na retórica afetiva. Organizou o número 6, Retórica Publicitária, na revista Retorique, e publicou diversos trabalhos sobre retórica, entre eles Welcome to Media Rhetoric, Where Human Persuasion and Technological Means Collide. Esse artigo foi publicado em 2021 e tem por título Bem-vindo à retórica da mídia, onde a persuasão humana e os meios tecnológicos se chocam. Esse artigo discute dois campos centrais da retórica da mídia hoje, que é a publicidade e a retórica digital. Um outro trabalho, publicado pelo professor, é Effective Rhetoric, What is it and Why it Matters, que é o capítulo 4 do livro Effect Emotion and Rhetorical Persuasion in Mass Communication, 2018, editado por Lei Zhang e Carlton Clark. Este capítulo tem por título A Retórica Afetiva, o que é e por que é importante. E tem por tema a retórica afetiva e questões sobre persuasão, de como somos persuadidos. Será que apenas pelos fatos ou pela maneira como os fatos são transmitidos? Outro trabalho publicado pelo professor é Psychagogia and the Rhetoric of Desire and Affect, da revista Rhetoric and Communication, que tem por tema a retórica afetiva fundamentada na psicagogia de Platão, em seu diálogo Fedro, e tem por título Psicagogia e a retórica do desejo e do afeto. Além desses artigos, o professor Samuel Mateus tem livros e outros trabalhos publicados que estão disponíveis na internet. Professor Samuel Mateus, em nome do Grupo ERA, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje, né? E muito obrigada, professor, seja bem-vindo. A palavra é do senhor. Muito obrigada, Catarina, muito obrigado ao professor Luís António Ferreira. É um prazer estar aqui no Grupo ERA convosco. Fiquei muito feliz com o convite e de saber que a retórica está a ser tão bem trabalhada e é objeto de tanto interesse aí no Brasil. É, pois, um prazer muito grande que eu estou aqui hoje a partilhar convosco e espero que possamos, no fim, todos refletir e conversar um pouco sobre estes assuntos. E é um prazer, então, como eu dizia, estar aqui hoje a falar de retórica. Eu sou também professor de análise do discurso mediático e uma das coisas que direi mais à frente é que a retórica é uma das componentes da análise do discurso mediático. E é tão importante pensarmos hoje as mensagens, como elas nos chegam, como é que elas são trabalhadas, quais são os elementos mais persuasivos, que este alargamento da retórica em direção à retórica mediatizada suscita vários desafios. E um dos desafios, vou aqui partilhar o ecrã, tem a ver com metodologia e emprego. E eu escolhi, especialmente para o dia de hoje, este título, o método em análise retórica, porque assistimos a uma proliferação de trabalhos de natureza retórica, vindos de diferentes disciplinas, e todos eles tendo diferentes métodos. E a tendência é que cada disciplina trabalhe a retórica de acordo com o seu método próprio. O que eu te trago hoje é uma apresentação desses vários métodos, de acordo com as disciplinas em que a retórica é trabalhada. E se tivermos tempo, no fim apresento um modelo Melka de análise retórica, que é um modelo que eu propus no livro Introdução à Retórica no século XXI e que procura responder às condições específicas de os textos que hoje, no tempo da mediatização, são também feitos de imagens, de sons, de cores, de dimensão, e não apenas de palavras. Como sabemos, um método é um procedimento sistemático que adotamos com vista a obter um resultado. É sempre um esquema lógico. Eu vou passando estes slides para me irem seguindo, para ser mais fácil acompanhar o que eu estiver a dizer. E é um esquema lógico baseado em valores que deve orientar as escolhas de investigação de um pesquisador
seja ele um pesquisador na área da linguística, da filosofia, das ciências da comunicação, e é sempre uma justificação para o uso de um método particular. Ou seja, a metodologia sendo um conjunto de métodos utilizados, a metodologia é aquilo que justifica o uso particular de um método usado. O método é isso que encontram aqui no slide, é uma técnica, um procedimento sistemático de averiguação minuciosa numa dada disciplina. O método na retórica não é diferente desta definição geral e é, então, uma indagação, uma averiguação muito rigorosa de um dado objeto. E nós encontramos aquilo que chamei de métodos pluridisciplinares. Encontramos várias disciplinas que estudam e desenvolvem a retórica. Começando logo pela filosofia, com o nascimento da retórica no mundo antigo, depois com os tratados diversos de Quintiliano, Aristóteles e outros autores do mundo antigo. Temos a linguística, outra disciplina que trabalha desde o passado, mas também muito no presente, a retórica. Os estudos literários, numa ligação com a retórica e composição, que é uma disciplina, sobretudo no mundo anglo-saxónico. E depois temos as ciências da comunicação, em que eu apresentarei depois o modelo Melka. Na filosofia, falamos de uma retórica em termos argumentativos, muito ligada à teoria da argumentação. Na linguística, fala-se, por exemplo, de uma retórica contrastiva. Eu falarei a seguir deste tipo de retórica, dos estudos literários de uma retórica poética e na comunicação, que é a área onde eu sou formado e desenvolvo a minha investigação. Entendemos a retórica, sobretudo, como uma comunicação persuasiva, seja ela verbal ou não verbal. Começando pela filosofia. Segundo a filosofia, a retórica e a argumentação estão intimamente ligadas. Estamos aqui a falar, por exemplo, do Fedro, do Górgias, de Platão, desses diálogos antigos, mas estamos a falar de obras como a Nova Retórica de Perelman e de Titeca. Estamos a falar do modelo de argumento de Toulmin. Percebemos uma afinidade forte entre a teoria da argumentação, que é o estudo de como conclusões podem ser retiradas a partir de premissas, e a retórica. A retórica aqui, mais do que uma comunicação persuasiva, é uma racionalidade argumentativa. Tem a ver com a adesão dos espíritos, do que falava Perelman e Titeca, e tem a ver com um conjunto de técnicas argumentativas elencadas nesse livro chamado A Nova Retórica, desses dois autores, Perelman e Titeca, e é muito centrada na capacidade que o orador tem de debater aquilo que é incerto e provável, debater e fazer provar uma tese à qual o seu auditório deve aderir ou assentir. Estamos aqui a falar na filosofia não tanto numa lógica formal, que é uma lógica dedutiva, que é aquela que caracteriza a lógica proposicional, por exemplo, ou o cálculo de predicados, a lógica modal. Estamos a falar, quando pensamos a retórica e a filosofia, em lógica informal ou uma lógica indutiva, isto é, o estudo do raciocínio argumentativo na linguagem natural, na língua com que comunicamos, e aqui o modelo geral é o orador perante uma assembleia, seja um político, seja um presidente de um organismo público, mas um orador que apresenta teses que pretende que o seu auditório não apenas compreenda, como adira a essas teses.
Este é um enquadramento geral, como sabem, da filosofia e de como ela pensa a retórica. A retórica em associação à dialética, e é por isso que eu menciono, por exemplo, no livro Introdução à Retórica no século XXI, a pragma dialética, porque não sendo propriamente uma proposta da retórica, é uma proposta que de algum modo ressuscita a importância da dialética, que dentro da filosofia, dentro da maneira como os tratados filosóficos sobre a retórica descrevem, é uma parte incontornável da retórica. Aristóteles dizia que a dialética era a contraparte da retórica. E aqui a dialética tem o sentido de uma discussão, de uma deliberação, de um raciocínio argumentativo baseado em provas, que possa fazer concluir determinada tese a partir de certas premissas. E eu não vou aqui a desenvolver muito a pragma dialética, mas trouxe-a para esta nossa palestra porque é um exemplo de uma perspectiva da filosofia de âmbito retórico e de como pensa a retórica em termos argumentativos. Neste caso, numa dupla inscrição da pragmática, sobretudo de Paul Grice, e o princípio de cooperação conversacional, e também uma outra inscrição devedora à dialética, envolvida no diálogo, na discussão, que é uma tradição muito próxima da teoria da argumentação, por exemplo, de Walton. Falando da linguística, e obviamente estou apenas a apresentar ideias gerais que nos ajudem a pensar estes diferentes métodos de analisar retoricamente um objeto. A linguística é o estudo de como, sobretudo, escritores e falantes usam as palavras para influenciar o auditório. Estamos aqui a falar, sobretudo, de uma comunicação verbal. E a utilização de uma linguagem, mas que neste caso é uma linguagem verbal, e por isso chamamos de linguística. A organização do discurso retórico baseia-se numa abordagem em que são empregues estruturas textuais para alcançar um dado objetivo. E o que se analisa linguisticamente é a forma como esse quadro é constituído e se formam relações textuais entre os diversos elementos. A proposta muito conhecida, muito trabalhada aí no Brasil também, de Dominique Manganot e da Ruth Amossi, dois autores que são muito citados a propósito da ideia de ethos discursivo. A linguística tem trabalhado a retórica em termos de ethos. Neste caso não é um ethos retórico, é um ethos discursivo associado à própria enunciação e não existe um ethos pré-estabelecido, ele é construído no âmbito da atividade discursiva dos falantes. O ethos retórico, aquele que Aristóteles fala, já é um ethos próximo do caráter do orador, mais próximo de ser pré-constituído, não é apenas uma imagem de si dada na proferição à frente do auditório, é também já uma espécie de celebridade ou reputação ou confiança que se foi construindo ao longo do tempo. Por isso, para o Roland Barthes, o ethos consiste nos traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório para causar boa impressão. Este é o ethos retórico, distinto do ethos discursivo, ainda assim é uma contribuição valiosíssima para a retórica contemporânea. Temos uma abordagem pragmática deste ethos, em que se pensa a situação social da escrita, e para a linguística trabalha-se muito em termos de retórica contrastiva. E é o estudo, como vêem aqui no slide, de como uma língua e a cultura de uma pessoa influenciam a escrita
numa segunda língua, ou como uma língua comum é utilizada entre diferentes culturas. Pelo próprio nome, há um contraste entre duas línguas e estuda-se, deste ponto de vista linguístico, e adotando uma perspectiva sociocognitiva, como é que se constrói o significado, como é que o sentido advém de uma dinâmica entre os falantes. Visa compreender como se constrói e significam os textos e, como veem aqui, 3 questões principais orientam, do ponto de vista linguístico: de que fala o texto, como é que esses textos influenciam as audiências, como é que os textos se tornam realidade. Claro que, do ponto de vista linguístico, diria, o que interessa é a linguagem verbal e de como o texto, normalmente verbal, seja escrito ou oral, constrói, tece esta realidade acerca de que fala. Gostaria agora de falar sobre os estudos literários. Saindo da filosofia, saindo da linguística, outro campo ou disciplina de estudos retóricos são estudos literários, em particular a poetização do discurso. Aqui estamos a falar não tanto do Tratado de Retórica de Aristóteles, mas o outro tratado muito conhecido, que é a Poética. E na abordagem retórica da literatura, conta-se com o texto em si, mas também o contexto que dá origem a esse texto, as circunstâncias em que se processa a comunicação. E nos estudos literários, na literatura, procura-se acentuar e analisar retoricamente a função poética da linguagem. Esta função poética, como sabemos, centra-se na dimensão estética da mensagem e nos efeitos causados. Por isso tem muito a ver com uma dimensão poética, criativa, original, renovadora do discurso. E, curiosamente, um dos 3 géneros clássicos da retórica, o epidítico, é aquele que é mais próximo desta função poética da linguagem e que os estudos literários, em termos de análise retórica, procuram estudar. Isto é, a beleza do texto. Essa beleza é dada pelas palavras, pela elegância do emprego dessas palavras, da articulação sintática e semântica das frases, e procura causar um efeito e uma impressão estética no leitor. Nos estudos literários, mais do que a invenção e a disposição, os cânones clássicos da retórica, impõe-se a elocução, a elocutio, e a expressão linguística das coisas. Então, a elocução consiste na expressão linguística das coisas localizadas ou inventariadas pela invenção. Segundo Quintiliano, não havia, se houvesse um pensamento sem expressão, seria como uma espada embainhada, isto é, guardada. A retórica retira essa espada e só se dá, e o texto só ganha uma impressividade e uma efetividade quando adquire uma expressão. Seja ela, no caso do estudo literário, uma expressão escrita, mas pode ser também uma expressão oral, que tem a ver com a elegância e a transmissão dos pensamentos. Como é que vestimos as nossas ideias através das palavras? Tenho aqui a citação de Quintiliano. Aliás, este senhor que encontram aqui no slide é uma estátua de Quintiliano. O brilho da espada intensifica o terror que ela pode causar num combate, assim como o relâmpago torna o raio mais fascinante. Transpondo para a retórica literária,
são as figuras de linguagem que a tornam mais impressionante, que lhe dão esse fulgor e esse brilho que Quintiliano falava acerca do relâmpago, que o raio torna mais fascinante. No caso da retórica literária, a essência da persuasão reside numa elocução ornamentada. Estamos a caminhar para uma retórica estilística, baseada em figuras de estilo, ou inclusivamente em tropos retóricos, como iremos ver mais à frente. Aqui procura-se o efeito de surpresa, procura-se arrebatar o auditório, seja fasciná-lo, seja colocar-lhe uma sensação de estranhamento, e são esses tropos ou essas figuras de estilo que causam essa grande impressão e essa eloquência do texto escrito. Se os tropos se caracterizam pelo uso impróprio das palavras, as figuras de estilo consistem no uso dessas palavras sem que o seu sentido original seja modificado. Então eu aqui distingo tropo e figura de estilo, embora vulgarmente nós assimilemos essas duas palavras. Mas na prática, em termos de retórica literária e linguística, parece-me que esta será uma definição que podemos usar para distinguir tropo e figura. Estamos aqui na retórica literária, usa-se a análise retórica para estudar a prosa e a poesia, para estudar como é que as ideias se vestem através das palavras. Queria também dar conta, e é isto que eu estou aqui a fazer hoje, é estabelecer as fronteiras deste grande campo que chamamos de retórica e de análise retórica. Há muitas análises diferentes. Eu aqui estou a tentar balizá-las em grandes disciplinas. E dentro da retórica literária não posso deixar de falar daquilo que se chama no mundo anglo-saxónico de retórica e composição, também conhecido por Rhetoric and Composition ou Writing Studies. E a retórica e composição no mundo anglo-saxónico, em particular nos Estados Unidos da América, onde é tremendamente desenvolvida, engloba as competências que se ensinam geralmente aos estudantes do ensino superior, mas podem englobar outros níveis de ensino, como o ensino médio, ajudam a comunicar as suas ideias e a construir os seus argumentos, geralmente de forma verbal escrita. A composição lida quase sempre exclusivamente com a palavra escrita, embora também se fale de composição para discursos orais, mas geralmente fala-se de retórica e composição nos Estados Unidos da América. E se pesquisarem, vão encontrar muitas disciplinas lecionadas por várias universidades norte-americanas. Eles reservam a composição para a palavra escrita, para a redação do discurso, e a palavra retórica para a palavra oral, para o discurso oral de um orador perante a sua assembleia. O que é que se pode fazer na retórica e composição, que eu englobei aqui dentro da retórica literária? Trabalhar as diferentes formas de escrita, a narração, a descrição, a argumentação, a comparação. Geralmente ensinam-se também a diferenciar os processos de escrita, a invenção, a redação, a revisão. E outra parte importante da retórica e composição tem a ver com as partes do texto. Escrever a introdução, a conclusão, afirmações de tese, refutações, apresentação de provas. Isto são tudo aspectos que compõem os programas de retórica e composição. Aplica-se os cânones retóricos, geralmente, a esta disciplina, e
desenvolve-se a invenção, a disposição, a elocução, a memória e a ação, cada uma delas nestes termos, a invenção procurando estudar a diferença entre imitação e plágio, na disposição estuda-se os géneros, na elocução trabalha-se e melhora-se a gramática e a eloquência, na memória, naturalmente, trabalha-se a memorização do discurso e na ação, a leitura desse discurso escrito, a sua locução. Dentro ainda da retórica literária, se quisermos, mas outra parte importante desta baliza que eu estou a tentar fazer em termos de disciplinas e estas diferentes abordagens da análise retórica, temos também de falar daquilo que se chama crítica retórica ou, nos Estados Unidos da América, o rhetorical criticism. Também existe no Reino Unido e este rhetorical criticism está, em certos aspectos, próximo daquilo que é a análise do discurso, no Brasil e em Portugal. É uma prática de interpretar e avaliar a arte persuasiva encontrada num ato comunicativo. É uma procura do significado, dessa dinâmica criada entre o texto e a sua audiência, seja leitor ou espectador. Está cada vez a abrir-se mais a textos não verbais, para além do texto verbal ou do objeto livre, está-se a abrir mais ao campo, por exemplo, de cartazes de manifestações, de filmes, de programas de televisão, e procura compreender um determinado acontecimento retórico. Quais são as suas ideias, como é que o texto funciona para persuadir. É uma abordagem interpretativa, qualitativa da análise retórica, e analisa textos. Aliás, como a análise do discurso mediático tem na sua gênese a análise de texto para chegar ao discurso. E existe uma grande variedade de abordagens críticas. Poderíamos ter uma palestra só de crítica retórica. Este é, por exemplo, um dos livros básicos e que é o livro apresentado aos estudantes, entre outros, dos Estados Unidos da América, para explicar aquilo que é a crítica retórica. Reparem, é mais uma abordagem da análise retórica. E existem várias abordagens dentro da crítica retórica, ou rhetorical criticism, e a ideia geral é aferir a intenção do autor. Portanto, identificar as grandes ideias de um texto, como o autor desencadeia uma resposta do seu público, quais são os argumentos utilizados, e eu trouxe aqui uma frase da Bíblia, uma passagem do Evangelho de São Lucas 14:26, e reparem como a tradução do inglês para o português é completamente distinta e muda o sentido. E este é um exemplo daquilo que a crítica retórica pode fazer, olhando, neste caso, para um texto escrito e um texto bíblico. Reparem que na tradição inglesa se diz, ou se dá a entender, que é necessário, para adorar Jesus ou adorar Deus, é necessário odiar a própria família. Reparem, na tradução inglesa diz hate father and mother. If anyone comes to me and does not hate father and mother, such a person cannot be my disciple. É como quem diz, para ser meu discípulo, tem que odiar pai e mãe. Mas se repararem, na tradução do inglês para o português, essa tradução elimina a ambiguidade.
E reparem como ela foi feita. Se alguém vem a mim e ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Reparem que a ideia de ódio, que pode ser explorada para denegrir esta passagem do Evangelho, é completamente eliminada e a ambiguidade é destruída na tradução portuguesa, onde tem uma formulação positiva, assertiva. Se alguém ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, já não há aqui uma condição de que, para ser meu discípulo, tem que odiar mãe e pai. Então, repare que a colocação destas palavras, neste caso o verbo odiar, e retirar o verbo odiar na tradução, cria aqui dinâmicas de sentido muito diversas que a crítica retórica pode estudar. Tem em conta a tradição socio-retórica desse texto, tem em conta o contexto, tem em conta a época em que é escrito e deve ser interpretada à luz da cultura que lhe subjaz. Por isso é que a tradução literal é muito diferente da tradução portuguesa não literal. O argumento de Jesus refere-se mais a uma preferência do que propriamente a uma condição sem a qual não pode ser discípulo. E a tradução elimina essa ambiguidade, mas no inglês, com o odiar, pode suscitar interpretações que podemos até incluir em discursos de ódio, se forem mal interpretadas. Então, o que aqui a crítica retórica faz é inserir o texto e esta passagem no seu tempo e não procurar fazê-lo encaixar no nosso tempo contemporâneo, porque as coisas são diferentes. As palavras são interpretadas numa comunidade sociodiscursiva diferenciada, na qual a interpretação é também diferenciada. Então, a crítica retórica, este rhetorical criticism, requer uma compreensão das línguas e das culturas originais dos textos. Rapidamente, há vários métodos da crítica retórica. O neo-aristotélico consiste muito simplesmente na aplicação dos cânones e das provas retóricas. Estamos aqui a falar da invenção, disposição, elocução, ação e memória. Estamos a falar do ethos, do logos e do pathos. E nesta abordagem neo-aristotélica da crítica retórica, aplicamos estes cânones e estas provas. Depois há um livro que eu recomendo, este Rhetoricus of Fantasy, que trabalha a abordagem fantasia do rhetorical criticism. E aqui fantasia não significa um mundo imaginário ou falso ou ficcional. Fantasia significa uma criação criativa que um grupo social põe em cena. Um grupo social constrói uma visão do mundo e coloca em cena publicamente uma visão retórica desse mundo. Geralmente aplica-se a organizações coletivas, movimentos sociais, campanhas políticas, envolve uma dramatização das mensagens públicas e é uma forma lúdica de interpretar a experiência. Então, a crítica retórica, baseada na fantasia, analisa a visão partilhada de um grupo social a fim de explicar essa visão, como o mundo é compreendido e explicado segundo esse grupo social. Portanto, trata-se de uma abordagem retórica da experiência social e coletiva de um dado grupo. Outra abordagem muito interessante dentro do rhetorical criticism, e mais uma vez isto é mais um marco dentro da diversidade de métodos em análise retórica. A abordagem narrativa. As narrativas descrevem o mundo à nossa volta, papéis de género, as identidades sociais, o que é correto e incorreto,
estabelece uma moralidade. As narrativas, incluindo a dos contos de fadas, as das histórias tradicionais, ensinam, por exemplo, no mundo ocidental, que as mulheres são valorizadas pela sua juventude e beleza. Pense no conto A Bela Adormecida. Pense no espelho, espelho meu, haverá alguém mais bela do que eu. E os homens são valorizados quando são fortes, bonitos e inteligentes. Esta é a ideia do príncipe encantado. Um príncipe alto, forte, inteligente, bonito. Ora, estas grandes figuras quase arquetipais da mulher bela e jovem, inserida na narrativa da Bela Adormecida e do Príncipe Encantado, em muitas outras narrativas, incluindo a Branca de Neve, é aquilo que pode ser analisado deste ponto de vista narrativo de retórica, de crítica retórica. O que é que esta abordagem traz de novo? Traz a ideia de que as pessoas aprendem através da partilha de histórias. E a narração dessas histórias, que é uma narração de uma representação do mundo, permite-nos chegar e compreender melhor as culturas onde essas histórias existem e são postas a circular. Do ponto de vista narrativo, é olhar para um texto e construir um herói, um vilão, as peripécias, o enredo, e é muito útil para, por exemplo, fazer uma análise retórica de um determinado filme de Hollywood, ou um filme de Bollywood, ou um filme de cinema independente. E reparem como os filmes de Hollywood são narrativas também da sociedade americana. Basta pensarmos em certos filmes sobre os bairros de Nova Iorque, filmes que mostram um certo tipo de juventude americana. Ver filmes é também conhecer uma cultura. E uma abordagem de crítica retórica narrativa mostra como as narrativas são artefactos retóricos que exemplificam uma determinada visão do mundo partilhada. Por fim, outro método de crítica retórica é a abordagem pentádica. Contém 5 elementos: o ato, o agente, a agência, a cena e o objetivo. Não está muito longe, como vê nesta imagem, do orador que apresenta com determinado objetivo um texto perante uma audiência e num dado enquadramento. E no caso da abordagem pentádica, chama-se pentádica justamente por se basear em 5 elementos. O Kenneth Burke foi um dos seus grandes proponentes, e a cena fornece o contexto para o ato, o objetivo explica a razão pela qual o ato ocorreu, a agência inclui os meios pelos quais o agente utilizou para realizar o ato, e o agente é quem realiza aquilo que aconteceu. Ao utilizar os elementos pentádicos, responde-se às perguntas básicas do jornalismo: quem fez o quê, como, quando e onde. Mais uma vez, procura-se descobrir as intenções do orador, as intenções de um texto, as intenções em termos de mensagens, até ideológicas, a partir de uma abordagem simples, baseada nestes 5 elementos. Bom, e sem querer ultrapassar o tempo, já nos aproximamos do fim, gostava de, para além de estabelecer estes grandes marcos metodológicos na análise retórica, vindos da filosofia, da linguística, dos estudos literários, destas escolas
do rhetorical criticism, por exemplo, e estas diversas abordagens. É necessário também pensar no que é retórica hoje, para compreender como é que fazemos hoje análise retórica, para compreendermos estas disciplinas que eu acabei de mencionar. E é conveniente pensar no progressivo apagamento da retórica e a progressiva denegrição que a retórica sofreu ao longo dos séculos, desde um período áureo, clássico, até um período de declínio da Idade Média, e depois a um rejuvenescimento na Idade Moderna, no século XX, com a nova retórica de Perlman, em que é uma reabilitação da retórica aristotélica no contexto moderno da argumentação. Então, temos uma paradoxal morte da retórica, e isso é dito num texto muito interessante do Roland Barthes sobre retórica, justamente. Por um lado, a retórica era triunfante, como parte do trivium, o sistema educativo dominante desde a Idade Clássica até à Idade Média, a gramática, a lógica e a retórica. Por outro lado, a retórica encontra-se moribunda, reduzida na Idade Moderna ao estilo e a uma abordagem antropológica. Para quem quiser saber mais sobre este assunto, eu tenho um pequeno capítulo no livro Introdução à Retórica no século XXI, que fala sobre a história da retórica e acompanha esse declínio. Mas o que aqui interessa pensar é nesta crescente preponderância da estilística, em que a retórica se torna quase meramente uma figura, ou um conjunto, ou um sistema de figuras de estilo, pensado para bem falar, mas depois muito criticada, como vemos nos comentários, de que a mera retórica, ou quando um deputado na Assembleia pede ao outro para se deixar de retóricas. Então aqui a retórica é assimilada a algo vazio, vão, uma lisonja, são meras palavras bonitas, mas sem conteúdo. E isto é o encarquilhamento do que o Paul Ricoeur falava, o encarquilhamento da retórica, que triunfante como arte da comunicação, se tendeu a reduzir quase exclusivamente a uma estilística. A dialética tendeu a desaparecer. Podemos pensar que a teoria da argumentação e a nova retórica proposta pelo Perelman é, de alguma forma, a tentativa de trazer de volta a dialética. Mas agora temos uma retórica que oscila entre o logos e a estilística e as figuras de estilo. Fala-se de retórica em termos discursivos como figuras de linguagem, como ornamentos, onde a argumentação tende a ficar secundarizada face à ascensão da tropologia, isto é, das ornamentações da linguagem de que a retórica se ocuparia. E esta é a situação contemporânea. Desde uma tropologia, mas a proposta que vos trago aqui hoje é que não nos podemos deixar ficar por esta tropologia e que a retórica, sendo a arte da comunicação persuasiva, é muito mais do que mera figura de estilo, muito mais do que estilística. E, portanto, pensar a comunicação e os seus meandros persuasivos engloba pensar uma retórica de forma multimodal, isto é, incluindo diversos modos, em que o verbal é um desses modos de significado, mas que não é o único possível. E se deixarmos esta abordagem tropológica, monomodal, sobretudo ligada à linguagem verbal, e pensarmos nos textos, na sua riqueza não verbal, e aqui um exercício útil é pensarmos nos textos mediáticos, anúncios de publicidade,
programas de televisão, filmes, documentários, cartazes, websites, videojogos. Aí temos de considerar como hoje a argumentação, ou se quisermos o raciocínio persuasivo, ou uma partilha de uma tese que se quer fazer aceitar ao auditório, essa partilha hoje tem de ser pensada de uma forma muito mais diversa e em termos de modos semióticos muito mais diversos. É por isso que eu proponho que pensemos a análise retórica de um ponto de vista multimodal. Na proposta que eu faço e naquilo que eu tenho procurado desenvolver, a retórica e a sua análise ganha se recolher todos estes marcos metodológicos que acabei de vos explicar, a da filosofia, a da linguística, a da tradição da crítica retórica, a tradição da retórica e composição. Mas para aferir como hoje se comunica nos média e através dos média, é necessário pensarmos noutros termos da análise retórica e não pensar exclusivamente em termos de figuras de estilo, como na retórica literária ou na poética, não pensarmos exclusivamente nos argumentos, que são uma parte imprescindível da comunicação persuasiva, mas se repararmos bem, há muitas comunicações mediáticas que não se caracterizam propriamente por argumentatividade, pelo menos no seu sentido silogístico, racional, filosófico, e chegado a este ambiente, esta sociedade mediatizada, creio que a análise retórica continua a ser-nos muito útil se soubermos readaptá-la às novas condições contemporâneas, desde logo a passagem do triângulo retórico para o quadrado retórico. Esse quadrado passa a incluir os média como um elemento fundamental da análise retórica. Benefícios da metodologia retórica. Esta ideia de procurar a eficácia das mensagens, mas procurar a eficácia em todos os seus elementos, seja na utilização de cores, seja na utilização da linguagem verbal, escrita ou oral, seja nas imagens e como elas são poderosas, para, por exemplo, explotar reações emocionais no auditório. Aristóteles já falava do pathos e da necessidade de preparar o auditório para ouvir a argumentação do orador. Mas hoje as mensagens mediáticas são muito emocionais e é por isso que eu tenho procurado estudar o que designa como retórica afetiva, isto é, há um lado propriamente persuasivo nas emoções, em que elas não são meramente ferramentas que o orador utiliza, essa é a proposta do Aristóteles, mas são... o pathos é o constituinte persuasivo, mais do que uma ferramenta a favor da persuasão, é um elemento que a constitui desde logo. E como já chegamos ao fim, eu não vou apresentar o modelo Melka, até porque podem consultá-lo no livro Introdução à Retórica, mas gostaria apenas de deixar aqui sugestões de leitura, que são trabalhos meus, espero que não levem a mal, mas que estes trabalhos ajudam a desenvolver algumas destas ideias. Não porque sejam trabalhos que falem sobre o método, mas que são trabalhos que falam sobre estes aspectos discursivos ou não e emocionais que eu acabei de mencionar. Portanto, em síntese, e para concluir, o que é o método em análise retórica? Na verdade, não é um método, são métodos. A análise retórica é pluridisciplinar. E esses métodos têm sido constituídos de acordo com diferentes disciplinas. O método que eu iria expor, se tivéssemos mais tempo,
seria um método baseado no acrónimo MELCA, que tem a vantagem, julgo eu, de incluir o discurso verbal e o discurso não verbal, mas que é também o resultado de todos estes estudos que eu aqui estive a enumerar hoje. Portanto, o método não é um método na análise retórica são métodos, são ferramentas de indagação minuciosa, diferenciados e que funcionam bem, e é aqui a minha sugestão, em articulação conjunta. Professor? Sim. Ah, sim. Terminou. É que nós agradecemos, professor, por sua apresentação, que realmente é muito rica em referências e de conhecimentos, enfim. Mas agora eu gostaria de passar, então, para as perguntas, né, dos participantes e convidar a Márcia Pituba para trazer os seus comentários e as perguntas do chat. Márcia? Oi, tô chegando. Então, gente, queria só falar uma coisa rapidinho. Algumas pessoas que não têm o e-mail da PUC não têm acesso ao chat, mas fiquem à vontade para abrir o microfone, se quiserem, se identificam e podem fazer a pergunta, né, que preferirem. Inclusive, eu acho que fica até mais caloroso com o nosso convidado a gente fazer a pergunta, né, Claro. aparecendo, abrindo a câmera e o microfone, então estejam à vontade. Eu queria elogiar, professor, a gente sente, né, pelos slides e pelas questões que o senhor vem trazendo, são várias áreas diferentes, né, que o senhor agrega no trabalho. E, assim, eu vou iniciar com uma pergunta, né, só para ajudar a pensar mesmo, para provocá-lo um bocadinho, né? Exatamente por conta dessas várias disciplinas que o senhor traz para conversar junto com a retórica, a minha pergunta é em cima disso. Eu venho observando que, com o passar do tempo, muitos trabalhos, muitas dissertações e teses, elas vêm trazendo a psicologia, a filosofia, ela mesmo que já quase assim faz parte, né, dos trabalhos, porque ajudam a gente a pensar em cima daquilo que está sendo discutido, em cima de uma teoria, seja da linguística, análise do discurso, ou da própria retórica. Então, a gente percebe assim, que as pessoas estão trazendo outras áreas do conhecimento para conversarem nesse trabalho. O que o senhor pensa disso? É um caminho sem volta? O trabalho fica muito misturado? De que forma que o senhor pensa isso? Obrigado, Márcia, pela pergunta e por ser a primeira a colocar uma pergunta, porque às vezes as primeiras perguntas tendem a demorar, mas assim adiantamos-nos todos e esperamos que porem mais à vontade os restantes participantes. Bom, obviamente que me parece que essa riqueza disciplinar é primeiro, uma riqueza, uma vantagem para a análise retórica e, por outro lado, é também aquilo que a constitui, porque, como eu mostrei, hoje a retórica não é domínio exclusivo da teoria da argumentação, não é domínio exclusivo da teoria literária, não é domínio exclusivo das ciências da comunicação. A retórica, como se calhar se prova por aqui, por estes participantes todos, que vêm de diferentes áreas, seja de língua portuguesa, seja de estudos clássicos, também se estuda retórica, seja de outras áreas. A retórica é uma área transversal, digamos, não apenas era uma disciplina do trivium, como é hoje algo que acompanha todas as atividades, sejam científicas, lúdicas, pessoais. Nós somos persuasivos na nossa família. Pensem numa criança pequena e procurá-la convencer a ir-se embora do parque infantil. E
na ciência também temos de ser persuasivos. Pensem no que é um artigo científico. Por isso, eu vejo, para abreviar a resposta, com bons olhos. Não só contribui para esclarecer esta natureza polimórfica da persuasão, como também, na verdade, é algo que já constitui a retórica na sua origem, que é verdade que nasceu no âmbito da filosofia, mas que se tem expandido para outros domínios. E daí hoje falarmos até de expressões que às vezes dizem a mesma coisa. Por exemplo, a crítica retórica, o rhetorical criticism, há muitos aspectos semelhantes à análise do discurso. E isso acho que prova essa riqueza de disciplinas. Professor, muito obrigado. Temos 2 pessoas inscritas, mas antes eu queria pedir a gentileza ao senhor de parar de compartilhar os slides, que aí o senhor aparece para a gente na tela grande. Né? Então, vamos lá. A primeira inscrita é a Andréia. Andréia, pode fazer sua pergunta. Vou abrir aqui o meu vídeo. Acho que o áudio, já estão me ouvindo? Uhum. Já sim. O problema é o vídeo. Ah, abriu? Sim. Agora abriu. Então, me chamou muita atenção. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Samuel. A palestra foi ótima, excelente. A gente tem uma clareza muito grande na sua forma de falar. E me chamou muito a atenção a questão do rhetorical criticism, né? Criticismo retórico. De que forma o criticismo retórico se aproxima da análise crítica do discurso? Né? Quais são as proximidades, em que elas se aproximam e em que elas se distanciam? Ficou assim para mim uma dúvida em relação a esses 2 aspectos, né? O criticismo retórico e a análise crítica do discurso. Uhum. Então, seria essa a minha pergunta básica. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Não é nada básica, é muito interessante e muito pertinente fazê-la e permite-nos também clarificar alguns aspectos da palestra. E a análise crítica do discurso tem uma motivação comprometida, ativista, de intervenção social e de exposição das formas de dominação da sociedade. Vem da tradição do Fairclough, do Van Dyck e outros. E eu diria que o rhetorical criticism não é tão ativista politicamente. Não tem uma tarefa de emancipação das pessoas. E é mais uma indagação dos textos, interpretá-los para descobrir, interpretá-los com base nas várias abordagens, seja a da fantasia, seja a narrativa, mas cada uma dessas abordagens forma um método ou submétodo dentro da análise crítica, da análise retórica, do rhetorical criticism. A grande diferença, embora sejam semelhantes na forma como interpretam os textos, isto é, procurando desconstruir o seu funcionamento, no rhetorical criticism o objetivo é mais explicar a eficácia persuasiva do texto. Na análise crítica do discurso é explicar as formas de dominação, as formas simbólicas do poder que estão subjacentes a esse texto. Por isso, os propósitos são muito diferentes. O âmbito é diferenciado. Em comum têm o olhar para os textos de uma forma desconstrutiva, isto é, de decompor as suas estruturas, embora o façam com objetivos diferentes. Só para terminar, professora, adorei a sua explicação. Em alguns momentos elas podem se conjugar? Em alguma pesquisa? Na tradição que nós temos da análise crítica do discurso, são autores que vêm da linguística e que não têm
um trabalho forte no âmbito da retórica. Não quer dizer que não usem. Eu até acho que a retórica é uma componente importante da análise do discurso, e inclusive da análise do discurso mediático. Mas o forte deles não é retórico. Então pode haver aí um diálogo. Nos trabalhos que são referência na área, creio que não existe ainda esse diálogo. Se formos ver livros do Fairclough, Power Language, por exemplo, and Discourse, a questão retórica, se existe, está ali muito secundarizada. Mas pode haver o diálogo. Muito obrigada mesmo. Pode haver esse diálogo e procurar juntar ambas, mas preservando a autonomia de cada uma delas, claro. Eu gostaria de chamar o próximo inscrito, que é o Assi. Assi, pode fazer a sua pergunta, por favor. Professor Samuel, Matheus, muito obrigado. É uma honra conhecê-lo aqui, mesmo à distância. A gente já o conhecia pela leitura do seu livro. Lemos tanto no grupo ERA, aí da PUC de São Paulo, o professor Luiz Antônio, como no grupo PARE, com a professora Maria Flávia. Então, o seu livro rodou aqui o estado de São Paulo, viu? Pode ter certeza disso. Estudamos bastante e ele, com certeza, vai servir para muitas pesquisas. Eu gostei muito quando o senhor disse que a retórica, essa análise, ela é multidisciplinar. Eu acho que essa palavra, para mim, fez muito sentido, porque no doutorado e agora no pós-doutorado, com o professor Luiz Antônio, nós trabalhamos a questão da retórica jurídica, e eu não achava um método específico para poder analisar a lei ou os acordos. O que nós fizemos? Pegamos etos, patos e logos, olhamos e construímos uma construção somando os três. Nós falamos assim, o que dá nisso? Isso é retórico ou não? Chegamos à conclusão que sim. E agora me tranquilizou muito quando o senhor disse, olha, ok fazer dessa forma, ok pegar isso, ok fazer dessa forma. Eu queria que o senhor... É possível, então, fazer isso que nós fizemos? Eu me comprometo depois a mandar o texto do pós-doc, até para ter um parecer do Sim, agradecia. Porque uma das coisas que nos chamou a atenção, eu gostei muito quando o senhor falou da tradução, aqui no Brasil a gente chama pessoa com deficiência. No México, na Espanha, quando eu estive lá com o Gerardo, lá era pessoa com discapacidade. Então é diferente o sentido. E no americano, ou eles chamam disability ou inability. São completamente diferentes os termos do efeito de sentido que se causa. Então, eu queria que o senhor pudesse falar como que o senhor vê essa tradução dentro da retórica e dentro de um contexto sócio-histórico e cultural também para gerar a persuasão. Porque se eu falar hoje no Brasil que essa pessoa é descapacitada, é bem possível que eu vou ser tratado como o quê? Uma pessoa racista, ou eu vou ser lido como um discurso não adequado. Então, como é o cuidado que um retor ou quem utiliza da retórica para persuasão precisa ter? Já que o senhor também é professor de comunicação, fui dar uma olhada aqui, tem cursos na internet maravilhosos, né, professor? Que bom. Obrigado pela oportunidade de estar com o senhor nessa tarde. Obrigado, Assir. Fico muito feliz que o livro possa ser útil e que tenha tido toda essa recepção maravilhosa aí no Brasil e em São Paulo, e na Universidade de Franca e com certeza noutras localidades. É uma pergunta que eu gostaria de responder em duas partes. Bom, por um lado, um comentário em relação à retórica jurídica. Eu creio que é uma parte de estudo retórico que também existe em Portugal, e depois até posso partilhar consigo umas referências de colegas dessa área. É uma parte que creio que surgiu no âmbito da nova retórica e da reabilitação do Perelman, da arte de discutir o verosímil e o provável, que é aquilo que acontece nos tribunais. É fazer provar. Às vezes não há meio de prova. Quando há prova, nem é preciso discutir. Quando tem que se fazer provar, é preciso discutir e apresentar. Então tem sido muito a retórica estudada neste ambiente argumentativo do tribunal de fazer provar uma tese.
e é uma das áreas em que podemos usar a análise retórica. Depois, relativamente às traduções, e é aqui que vemos como retórica e discurso não estão muito longe. Foi por isso que eu também sugeri aquele livro que acaba de sair, O Discurso Mediático, porque é mediático, é verdade, mas não deixa de ser sobre discurso. Retórica e discurso mostram-nos que o uso das palavras não é inocente. E o exemplo que acabou de dar é prova disso. E não só devido à conotação das palavras, como existe cá em Portugal em relação a outras palavras. Nós cá também dizemos pessoa com deficiência, aliás, até se diz pessoa portadora de deficiência, e se dissermos deficiente, isso já é considerado pejorativo, já é muito mau, já é insultar a pessoa. E o que isto mostra, é essa tradução das palavras, é como nós construímos o sentido do mundo à nossa volta de uma forma que não é inocente, mas que as palavras refletem de alguma forma essas visões do mundo, a forma como as empregamos, seja para persuadir, seja para denegrir, insultar, informar. É isso que importa, por exemplo, a análise retórica fazer, que é qual é que é a intenção deste autor. Por exemplo, naquela série de cartoons, o South Park, que é muito popular nos Estados Unidos da América, existem comentários que podem ser racistas. Mas o que a análise retórica faz é interrogar-se se há intenção ou se aquele discurso é racista ou não. Porque uma coisa é ver um comentário, outra coisa é ser um discurso racista daquela forma de desenho animado. Então a análise pode-nos dar essas respostas e explicar o uso intencional das palavras. E às vezes, mesmo não sendo intencional, essas palavras têm uma história que pesam na interpretação dessas palavras. Então, sim, certamente que a retórica pode ser útil, inclusivamente em meio jurídico, que é aquilo que lhe interessa, certamente. Respondido assim? Perfeitamente. Obrigado, professor Samuel Matheus. Eu agradeci a sua pergunta. Agradeci. Não, é para ele agradecer para o senhor, ele entendeu. Não, eu também queria agradecer a oportunidade. São tudo perguntas interessantes que me fazem também raciocinar sobre isto. Ai, que bom, professor. Olha, tem muitos elogios para o senhor. Então, a gente tem a Ana Lúcia, que está inscrita, e depois eu estou vendo que é Eli. Então, por conta do tempo, eu acho que a gente pode parar no Eli, tá? Então, depois que a Ana Lúcia fizer a pergunta, a gente passa para o Eli, e aí a gente encerra essa rodada de perguntas, tá? Mais uma vez, muito obrigada, professor. A Ana Lúcia vai fazer a pergunta dela. Ana, pode abrir o... Isso. Márcia, obrigada aí pela oportunidade. Professor, parabéns pela brilhante palestra, esclarecedora, muito esclarecedora, na verdade, principalmente em relação à multidisciplinaridade. O senhor falou muito claramente sobre as diversas áreas, né? E eu tenho observado nesses muitos anos de estudo retórico a riqueza em que a gente pode utilizar a retórica, né? Em que ela se aplica, não sei nem se esse seria o termo correto, mas mais ou menos isso que para contextualizar um pouquinho. Seguindo um pouco a pergunta da Márcia, feita ali atrás, o que o professor pensa a respeito de a gente pesquisar, analisar as diferentes áreas em diferentes trabalhos? Ou seja, eu vou fazer um trabalho agora, vou escrever um artigo, escrevo sobre uma determinada área. Vou fazer mais à frente um outro artigo, escrevo sobre uma outra área. O senhor acha aplicável isso? Ou o senhor acha que é mais conveniente que a gente se especialize em uma determinada área, né? E fique
assim, mais vezes, mais profundamente em cada uma dessas áreas, né? Então, eu pergunto isso porque eu tenho uma tendência a mudar de área. E isso, às vezes, me incomoda um pouco, né? Então, eu teria essa pergunta, né? O que o senhor acha mais interessante? Ou se o senhor acha que a gente perde um pouco daquilo que a gente pesquisa quando a gente muda de área, ou se a gente deveria ficar numa área só, né? E a outra questão, que se puder, bem rapidinho, o senhor falar um pouquinho mais sobre o quadrado retórico, achei isso bem interessante. Muito obrigada pela sua fala, que foi muito esclarecedora. Obrigada, Márcia. Obrigado, Ana Lúcia, pelas perguntas. Eu não sei exatamente a que se referia, se era a mudança de o tema ou uma mudança de método, ou se eram as duas. Eu acho que seria a mudança da área. Área. Por exemplo, falou em filosofia, em literatura, né? Depois no jurídico. Então, assim, cada trabalho que a gente vai fazer, eu, por exemplo, eu tenho essa tendência de cada trabalho que eu faço, eu busco uma área do conhecimento. Às vezes, eu fico eu sou tendenciosa na filosofia, mas eu fico um pouco na filosofia, depois eu vou para o jurídico, depois eu vou um pouquinho para o religioso, para o político. Eu fico assim meio pulando de galho em galho. Não sei se essa seria, não sei se eu posso usar a palavra método, mas se esse seria um bom método, ou se eu me perderia um pouco nesse pipocar das áreas, entre as áreas. Bom, Ana Lúcia, eu sou uma pessoa suspeita para responder a essa pergunta, porque eu venho de uma área que é ela própria multidisciplinar, que se convencionou chamar ciências da comunicação. E essas ciências da comunicação, na nossa formação, têm muito de sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, de todas as outras áreas das ciências sociais humanas. De linguística também, eu tive teoria do texto, por exemplo, e então a minha opinião, enquanto investigador da área, é que é uma riqueza nós podemos fazer essa passagem por outras disciplinas. Naturalmente que temos que manter o foco no nosso objetivo, que objetivo é que enverdamos pela sociologia, mas podemos ir buscar inspiração à sociologia para falar de retórica, tal como vamos à filosofia para falar da comunicação persuasiva. No fundo, o Tratado de Aristóteles é um tratado de comunicação. Na altura não havia a palavra comunicação, mas é um tratado de comunicação persuasiva frente a uma assembleia. Por isso, quando faz essas incursões, parece-me positivo se não deixarmos de ter o sentido para o qual fazemos essas incursões. Temos bem presente porque é que vamos à sociologia falar sobre este aspecto. Mas parece-me que, tal como a retórica está presente na sociologia, na psicologia, por exemplo, a questão da psicagogia, que é aquele encantamento da alma do que o Platão falava, as palavras como sendo capazes de deslumbrar, mas também encantá-las, quase ali um transe. Diz transe no Brasil? Não, mas não? Sim, é sim. Diz. O transe não é transar. Sim. É entrar em transe, né? Hipnotizar. Sim, exatamente. Era só para esclarecer, porque aí no Brasil transar quer dizer outra coisa. Sim, aqui é a mesma coisa. Aí também há um aspecto psicológico. A capacidade, a emotividade que as palavras geram também é uma questão da nossa psique, é da nossa mente, uma emoção causada. Então, eu diria que é ótimo fazer essa incursão e que não há problema nenhum em fazê-lo. Mas, claro, eu, por exemplo,
eu não sou formado em Sociologia, eu não sou formado em Filosofia, mas também não é por isso que deixo de ler filosofia. Sim. Ou que deixe de citar filósofos no meu trabalho. Quanto ao quadrado retórico, e para alguns participantes também que possam querer saber, é uma proposta que originalmente até foi do professor da Universidade da Beira Interior, chamado... Agora não me está a recordar o nome, estou aqui a pensar noutras coisas, mas eu depois no fim posso dizer, portanto não é original, mas foi ele que falou numa transição do triângulo retórico, composto por orador, mensagem e auditório, para o quadrado retórico, que é composto por orador, mensagem e auditório, mas também média. Então há um vértice que se alarga e se torna um quadrado. E isto porquê? Porque os média influenciam todos os aspectos ligados à comunicação persuasiva. Mesmo quando um orador se encontra a querer persuadir, convencer o seu auditório, frequentemente falo, por exemplo, através de uma videoconferência, ou falo através de um post no Facebook, ou de um anúncio de publicidade. Então, hoje a questão do média é omnipresente e não pode ser vista como sendo apenas mais um meio inócuo, mas como sendo algo que muda o processo de persuasão. Muito obrigada, professor. Me sinto mais tranquila. Obrigada. Então, agora a gente passa a palavra para o Eli, e aí a gente encerra essa rodada de perguntas, tá? Eli, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Colegas, parabéns pela palestra, pela bela palestra. Eu já o conhecia enquanto autor, criador, pelo livro, pela introdução à retórica do século XXI, e agora estou conhecendo, mesmo à distância, né, o autor pessoa. O meu trabalho, só para situar a minha pergunta, envolve a questão da autoria e processo de criação, com foco na invenção, como parte do sistema retórico. Eu gostaria de saber de você como que você equaciona a relação entre autor, orador e narrador, pensando na teoria literária, já que existe dentro da teoria literária um imbróglio sobre a presença do autor no texto produzido, no seu discurso literário, que se fala que existem duas vertentes, né? Uma valoriza mais essa presença e a outra não, só vê a intencionalidade. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre esse aspecto. Ok, obrigado. É uma questão que eu ainda não tinha pensado muito sobre ela, talvez por vir muito da teoria literária, da teoria do texto, mas é interessante, e se quiséssemos aplicar o termo de orador, realmente temos aí uma divisão entre narrador e autor. A minha tendência seria aproximar o termo de orador, retórico, do termo narrador, literário. Porque o orador pode ser alguém que tenha uma persona, mesmo numa exposição oral, perante uma assembleia. Podem pensar, se calhar, no presidente do Brasil, e a persona que ele encarna, naquilo que diz, naquilo que faz, aliás, qualquer político, aproxima muito da ideia de narrador, que não se coincide com a ideia de autor. O autor, creio eu, embora eu não esteja muito familiarizado com este tema, mas creio que é a pessoa real, concreta, particular. Outra coisa é a criação da história que é narrada, que não tem necessariamente nada a ver com o autor. Pode haver, aliás, isso acho que até se vê muito no Dostoiévski, pode haver, na questão do dialogismo, pode haver vozes do discurso de uma personagem de um romance que não correspondem sequer à opinião, nem à postura, nem à personalidade do autor.
E, nesse sentido, tal como o orador constrói uma imagem, um ethos de credibilidade, também um autor constrói um narrador para as suas histórias, para a sua escrita. Daí que, se quiséssemos pensar em orador relativamente ao texto, eu creio que teríamos que pensar mesmo na personagem da narração, no ato de narração e na figura do narrador que aí se cria nesse ato. E aí sim procurar ver as suas intenções, de que maneira é que constrói as suas ideias, as veste, para fazer convencer uma determinada tese. Não sei se respondi, Elionário. Tá ótimo, obrigado, professor. Eu não queria demorar demasiado tempo nas respostas, porque sei que também já tomei um bocadinho de tempo a mais na minha apresentação. Tá perfeito, professor. A gente agradece imensamente, tá? Eu também sou fã do senhor, já li muito seu livro, o professor Luiz já colocou muitos textos nas aulas, então a gente assim, já sente até que tem uma intimidade com o senhor pelas suas palavras, pelo seu texto, tá? E o narrador corresponde ao autor, Márcia? O narrador daquele livro. Será que não posso corresponde me ao lembrar autor de ou não? tudo agora, né, professor? Mas vamos lá. Inclusive, o senhor coloca lá os contos de fadas, né? A minha tese é sobre a Chapeuzinho Vermelho. Ah, Eu fiquei muito feliz quando eu vi a Aurora lá, mas não posso monopolizar aqui o tempo, não, que a gente tem vocês dizem Aurora, não é Bela Adormecida aí no Brasil? É, mas o nome da princesa é Aurora. Ok. Eu Se vou calhar passar. quer Desculpa. explorar esse lado narrativo do rhetorical criticism, talvez possa explorar e ver se isso é útil para a sua tese. Sim, eu pensei nisso enquanto o senhor falava, porque a tese está organizada mais ou menos desse jeito. São várias versões e cada versão ela vai ter um estudo cultural, social, político, exatamente para a gente respaldar o que essa versão, né, ela traz no seu contexto. Até, inclusive, porque eu tenho uma versão que é agora do século XXI e que, por conta desse contexto retórico, ela muda completamente. Então vai ficar um trabalho bem feito. Filmes? Como? Vai incluir filmes ou séries? Não, vão ser só as versões mesmo, três versões de 3 escritores diferentes. Porque, por exemplo, em relação às narrativas tradicionais, temos muitos filmes recentes deste século que reescrevem as personagens. A Bruxa Má, por exemplo, não sei se é da Branca de Neve, agora é a personagem principal de um dos filmes, Malévola, acho eu, que é assim que se chama. A Bela e o Caçador. Não. Bom, há muitos filmes que reescrevem os contos tradicionais e era interessante. É muito interessante esse tema que toma na sua tese. A Malévola é da Aurora, é da Bela Adormecida. Estou a confundir tudo. Mas tá tudo certo. Eu só vou devolver a palavra agora para a Catrine e aí ela vai dar prosseguimento ao evento. Mas eu queria agradecer profundamente, tá? Muito obrigada. Obrigado. Parabéns, professor, mais uma vez por sua exposição, que realmente é fantástica. São temas interessantíssimos, né, a todos nós. E já para finalizar a nossa jornada, eu gostaria de agradecer a participação dos colaboradores do Grupo ERA, Márcia Pitu, Deber Santos, Ana Lúcia, Leonai, Antônio Marcos e todos que colaboraram com o Grupo ERA. E gostaria de passar para o senhor a palavra para as considerações finais e depois para o professor Luiz Antônio. Então, as considerações são muito fáceis de fazer e rápidas. Eu gostei muito, não conhecia esse fulgor e a exuberância quase do vosso trabalho aí no Brasil em termos de retórica, a diversidade de temas que eu aqui fui tomando conhecimento. Fiquei extremamente satisfeito por ver que a retórica não está a ser esquecida aí no Brasil. Em Portugal, eu acho que está um pouco esquecida e eu estou me esforçando
para a poder trazer também, ou pelo menos de dar o protagonismo que vocês dão aí no Brasil. E foi um prazer muito grande descobrir os vossos trabalhos e estar nesta troca de ideias e ver que é um grupo muito trabalhador, como dizia o professor Luís António, que é muito interessante nas ideias, muito esforçado, até com muita qualidade, e certamente eu vou acompanhar o vosso trabalho, já tenho o vosso site e os livros, e vou olhar com mais atenção para aquilo que estão a desenvolver, que me parece muito interessante, e será um prazer aprender também convosco nestas áreas. Professor Luís Antônio. Professor Samuel, que honra tê-lo, que honra. Eu confesso emocionado, que estou muito agradecido pela fluência, pela capacidade de articular respostas maravilhosas para perguntas nem sempre muito simples. Então, parabéns, muito obrigado, e acho que o senhor demonstra nesse ato retórico fundamental é justamente o poder do orador, não é? Essa capacidade de constituição do ethos por meio de efeitos passionais, efeitos patéticos, e eu aprendi hoje muita coisa sobre a retórica da brandura, e a gente vai articulando assim, pensando a partir da sua fala, na retórica da violência, na retórica dos poderosos, na retórica dos vencidos, tudo isso conglomerado nessa possibilidade de estudos multidimensionais que, graças a Deus, a retórica nos propicia, porque aí a gente pode ir da lógica formal para a lógica informal, para a lógica do razoável, para a lógica do preferível, enfim, formar redes de memória, mexer com as virtudes, mexer com os vícios, mexer com a corporeidade, todas essas coisas que o senhor foi falando de forma tão articulada e brilhante, e dando para a gente fronteiras entre impressões sensíveis e impressões efetivamente lógicas, percursos argumentativos, de dimensão do cognoscível, e chega a aspectos bastante interessantes sobre como a gente pode utilizar a retórica. O senhor falou agora para a Márcia, né? Como é que a retórica pode ser sensível por meio de mecanismos que são gustativos, olfativos, discursivos, sei lá, temos uma infinidade de coisas para mexer com a retórica, para chegar no cogito, não é? Para chegar num instante inteligível por meio de critérios e por meio de métodos. O senhor não imagina a minha gratidão e a minha alegria. E fico muito feliz que tenha conhecido um pouco desse grupo. Professor, é um grupo muito sério, é um grupo muito estudioso, é um grupo muito competente. Olha lá para os nossos livros. Eu estou falando isso, um pouco de um orgulho, que talvez não precisasse em outras oportunidades ter que expressar, mas esse é um momento fundamental do Grupo Hera, e que a gente precisa marcar que somos sérios e estudiosos. E a gente está muito feliz de contar com vocês aí de Portugal, e nos colocamos inteiramente à disposição para difundir a retórica também em Portugal, tá bom, professor? Se os nossos estudos forem suficientes para ajudá-lo nessa missão de reconduzir a retórica ao seu lugar devido, a gente fica muito, muito, muito feliz. Já temos o senhor como parceiro, tá bom? Sinta-se parceiro da gente e vem partilhar com a gente essa amizade que o Grupo Hera sempre teve e cultivou com muita seriedade, e que sei que o senhor faz com muita competência e com muita seriedade aí em Portugal. E o senhor tem um amigo aí que é o professor Rui Grácio, que também ajuda muito nessa história aqui no Brasil. Conte com a gente, professor, tá bom? E assim que a gente tiver uma oportunidade... Eu não brinquei com o negócio do churrasco, não. Vem para cá, tá bom? Vem para cá um dia, tá bom? Muito obrigado, viu? Estão em São Paulo, não é? Sim, estamos na PUC de São Paulo. Na PUC. Isso. Eu, se for a São Paulo, eu entro em contacto convosco e tentamos ajeitar os horários e fazer alguma coisa interessante, que seja interessante para todos. Parabéns ao vosso grupo. Os grupos são constituídos pelos seus membros,
pela dinâmica. Foi interessantíssimo ter aqui 50 pessoas a falar de retórica. Foi uma grande surpresa para mim, porque cá em Portugal não conseguimos videoconferências com tantos investigadores juntos, porque estão muito dispersos em várias áreas, e fiquei muito agradado, e a gratidão é minha por me terem dado a oportunidade de partilhar estas ideias e me ajudar a pensar sobre estes assuntos convosco, com as vossas ideias que eu fui apontando aqui, as perguntas, e que irei pensar também, procurando desenvolver melhor as respostas. Muito obrigado. E, quando vier a São Paulo, vai também para Franca, né, Flavinha? Quer falar, Flavinha? Faz favor. A Universidade de Franca fica perto de... Fica perto de Ribeirão Preto, que é a cidade mais conhecida aqui na região. Fica no norte do estado de São Paulo. Ok. O senhor virá aqui também. Qual é a distância de São Paulo? 400 quilômetros. Isso é mais ou menos 3 horas, não é? 4 horas. 4 horas. 4 horas, está bem. Já que você deu essa oportunidade, então, eu aproveito para deixar... todo o gosto. Aliás, diga, desculpa. Desculpa, um convite de um certo prazo ainda, né? No dia 21 de outubro, o professor Samuel, a convite do Grupo Pari, vem fazer uma palestra junto comigo. Nós vamos tentar, então, traçar uma comparação entre a retórica afetiva do professor Samuel e a trajetória das paixões aqui formulada por nós, né? Foi uma descoberta feliz que nós tivemos, assim, recentemente, né? Ele não conhecia o nosso trabalho, eu não conhecia o trabalho dele em relação à retórica afetiva. Aí encontramos essa possibilidade e já estreitamos os laços aí. E eu sou cria do Grupo ERA, né? Professor Samuel, comentei isso com o senhor. Sim. O professor Luiz é um dos grandes responsáveis no Brasil por esse fervilhar da retórica. A retórica no Brasil tem o peso que tem hoje, muito em função do trabalho seríssimo executado pelo professor Luiz há anos. Sou uma discípula dele com muito orgulho. Exagero dela, professora. A gente apenas trabalha aqui, estuda muito, tá bom? E vamos... Tem feito um trabalho fantástico com este grupo e repare, se a professora Maria Flávia é uma sua cria, repare como deve ser um prazer enorme ver quando depois ganha autonomia e cria também lidera um grupo de argumentação retórica, que bom, e fiquei mesmo muito contente quando me contactaram, porque há aqui toda uma riqueza no estudo da retórica que eu desconhecia aí no Brasil e na PUC e na Universidade de Franca, e estou contentíssimo por poder contar com o vosso trabalho e convosco como interlocutores deste trabalho de retórica, que é uma área que me apaixona. Professor, sinta-se absolutamente em casa. Muito obrigado pela próxima. Foi muito obrigado, eu. Obrigado a todos os que vieram e que participaram. E tenho certeza que a gente vai ter uma tarde muito mais feliz hoje, depois de ter ouvido, porque nós vamos ter muitas coisas para refletir e nas próximas reuniões do Grupo ERA. Esse ano... muito simpático, obrigado. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Obrigado a todos, foi um prazer conhecer a Catarina, a Lúcia, o Weber, a professora Maria Flávia, o professor Luís, o Délzio, a Cláudia e a Márcia. E todos os outros que agora não têm a câmara ligada. Gostei muito e foi um prazer estar aqui convosco hoje. Até sempre. E qualquer coisa que necessitem, entrem em contacto, que eu procurarei ajudar. Mesmo a divulgação dos vossos trabalhos em Portugal, tenho todo o gosto em fazer. Muito obrigado. Sinta-se abraçado. Obrigado de novo. Obrigado, Luís. Muito obrigado a todos, viu? Muito abraço a todos. Obrigado, professor. Boa tarde. Tchau.